Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, assim sentados como estão, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler um texto no capítulo 10, 1 aos Coríntios, capítulo 10, e depois nós vamos ler outro texto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera João, capítulo 17. 1 aos Coríntios, capítulo 10, e depois João, capítulo de número 17. Antes de lermos, eu quero aqui agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade que nos concede de compartilhar de sua palavra. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Daniel, que nos fez o convite e nos confiou esta responsabilidade para esta noite. Queridos irmãos, nós vamos ler no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, o versículo de número 16 e 17. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. João capítulo de número 17, versículo de número 11. João capítulo 17, versículo de número 11. João 17, verso 11, o texto bíblico nos diz: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O mesmo evangelista, quando escreve a sua primeira epístola de João, diz que Deus é amor. Lá no capítulo 4, verso 8. Esta declaração, Deus é amor, aponta para uma verdade, uma realidade doutrinária acerca do nosso Deus, de suma importância, principalmente para nós, em uma noite como essa, onde vamos celebrar a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Só é possível existir amor onde há mais de uma pessoa, pois o amor é fruto de um relacionamento. Não tem como existir amor se não há relacionamento. Logo, este único versículo, 1 João 4, verso 8, quando diz que o nosso Deus é amor, está apontando para a unidade composta do nosso Deus. Nós servimos um único Deus, que sempre subsistiu desde toda a eternidade, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, quando Deus decide criar, em algum momento Deus
decide que chegou o tempo de trazer seres à existência. Deus vai criar seres angelicais, depois Deus vai criar os seres humanos. E quando Deus toma essa decisão de trazer outras vidas à existência, Deus não fez porque em algum momento, na eternidade passada, se sentiu entediado, solitário, carente de alguém para se relacionar, e aí decide criar seres espirituais, para que aí então ele pudesse ter um relacionamento. Não. O nosso Deus sempre gozou, sempre desfrutou de uma perfeita relação entre si mesmo na Trindade. O relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu, plena e perfeitamente. Deus nunca necessitou de qualquer coisa externa a si mesmo. Quando Deus cria, Deus não cria por necessidade. E por que Deus trouxe então seres angelicais em seu mundo espiritual? O porquê então que Deus cria a raça humana? Porque existir e se relacionar, existir e se relacionar em amor, é algo bom, agradável, maravilhoso. É ou não? Como é bom conviver com pessoas as quais amamos. Como é bom preservar relacionamentos agradáveis. Existir é bom demais. E Deus decide compartilhar o privilégio, o prazer da existência, criando seres angelicais, criando o ser humano, criando Adão e depois da porcela de Adão, trazendo ali a sua esposa para que ele pudesse se relacionar com ela em amor. Existir é bom demais, irmãos. Eu nunca vi alguém vivendo a vida normalmente querer deixar de existir. Este é o privilégio que Deus nos deu. Entretanto, nós existimos com um objetivo. Nós fomos criados e existimos para a glória de Deus, para nos relacionarmos com este Deus e relacionarmos de tal forma que o nome dele venha a ser glorificado através de nossas vidas. Então Deus cria os seres espirituais. Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus começa a criar os céus e a terra, e Deus começa a fazer separação entre águas de baixo, águas de cima. Deus começa a trazer a luz, a existência, dar forma à terra, criar a vida vegetal, vida animal. E o texto de Gênesis diz que tudo quanto Deus vai criando é bom. Mas o texto de Gênesis não nos revela os bastidores da criação do universo, da criação do mundo físico. Entretanto, Jó, capítulo 38, versículo 7, quando Deus fala do momento em que Ele está lançando as bases da terra, o versículo 7 vai nos dizer que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam diante de cada ato criador
Criador de Deus. O porquê isso? O texto de Jó nos diz que enquanto Deus está criando, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, os três participaram ativamente da criação do universo. E esta harmonia, esta sintonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enquanto o universo está sendo criado, enquanto a terra está sendo criada, é uma harmonia tão plena que tudo que Deus faz é perfeito e belo, e esta ação criadora de Deus desperta a atenção dos seres angelicais ao ponto de eles ficarem maravilhados e começam a cantar a Deus, adorar, glorificar a Deus diante de cada coisa que Deus traz à existência. Perceba aqui a oração que Jesus Cristo faz, pedindo a Deus que nós venhamos ser um, pedindo a Deus que venha haver unidade em meio aos seus. Jesus Cristo vai usar como referência não uma unidade, uma comunhão qualquer. Olha o que o texto bíblico nos diz, João 17: para que sejam um, assim como nós. Que coisa fantástica. Jesus orou para que fôssemos um, para que houvesse unidade e comunhão entre nós. Mas o padrão para esta unidade é um padrão muito elevado. Jesus não pediu ao Pai que fôssemos um como qualquer coisa, usando qualquer exemplo de unidade. O desejo de Jesus é que eu e você, que nós venhamos ser um, como Ele é no Pai, o Pai no Espírito. É uma unidade cujo padrão é a Trindade. O que isso implica? Isso implica que a nossa comunhão, a nossa unidade, ela tem um padrão que, humanamente falando, é impossível atingirmos. Só é possível atingirmos este padrão estabelecido por Jesus mediante o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Que sejam um assim como nós. Como que é essa unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo? Você consegue imaginar na criação o Pai desejando fazer algo e o Filho conversando com o Espírito Santo do outro lado e discordando? Você consegue imaginar isso na Trindade? Você consegue imaginar o Filho desejando fazer algo e o Espírito Santo tramando para querer prejudicar o Filho? Você consegue imaginar isso na Trindade? E entre nós, será que existe isso? Você já viu isso em meio ao povo de Deus? Enquanto um está ali sofrendo, querendo trabalhar, querendo fazer algo para o seu Deus, o outro está ali procurando um meio para prejudicá-lo, para barrá-lo. Você já viu isso em nosso meio? Ou será que foi só eu que já vi isso?
Será que o padrão de comunhão que há entre nós, Igreja de Cristo, se enquadra nesta oração que Jesus fez? Eu não consigo imaginar o filho com inveja do pai. Eu não consigo imaginar o Espírito Santo com inveja do filho. Eu não consigo imaginar qualquer uma das pessoas da Trindade querendo ser maior do que o outro. Este é o motivo pelo qual toda a obra criadora de Deus foi perfeita e boa, por conta desta comunhão, desta unidade de pensamento, de ideias, de propósitos que há dentro da Trindade. Essa comunhão, essa unidade, essa harmonia de propósitos possui uma sintonia tão fina que alguns teólogos denominam esta sintonia, esta harmonia de pericorese. Pericorese é um termo que era utilizado desde o segundo, terceiro século para as crianças quando faziam uma roda e começavam a brincar, enquanto uma delas estava no centro, e de repente aquela que estava no centro ia para a roda, via a outra, e aquelas crianças estavam ali brincando em harmonia e sintonia. Alguns teólogos, observando esta brincadeira de crianças, passaram a utilizar este termo, pericorese, para esta sintonia, essa harmonia que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em seus atos criadores. Será que há pericorese entre nós? Essa sintonia quando nós estamos servindo a Deus, essa comunhão quando nós nos reunimos para celebrar uma festa como esta de hoje, porque a ceia é uma festa. É uma festa onde nos lembramos da morte vicária de Cristo e comemoramos a vitória que Cristo obteve por nós na cruz do Calvário. Esta é uma mesa de comunhão. É a mesa onde participamos do pão e do cálice para demonstrarmos publicamente que nós somos o povo da comunhão. Nós somos o povo da unidade. E a pericorese representa essa sintonia, essa harmonia que há na Santa Trindade. Aliás, é daí que vem o termo coreografia, né? Aquela dança sincronizada. Agora preste atenção que João capítulo 17, Jesus começa orando por seus discípulos, pelos 11 que ali estavam. Agora veja o verso 20: e eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Eu acho fantástico isso. Jesus poderia ter orado apenas por aqueles 11, mas o verso 20 nos informa que Jesus orou também por nós. Ele orou por mim, Ele orou por você. Eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer. Aqui estamos nós. Nós cremos na palavra. Nós somos regenerados, fomos transformados e pertencemos ao corpo de Cristo, onde vivemos em comunhão, em unidade uns com os outros.
Verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E Jesus diz que faz este pedido para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. Deixa eu falar algo para você. Você sabe o motivo porque por vezes pregamos e pregamos o Evangelho e nós não vemos transformação, nós não vemos pessoas serem realmente salvas? Lá de vez em quando. Sabe por quê? A resposta está nesse texto. Para que o Espírito Santo opere abundantemente, transformando, libertando pecadores, para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração daqueles que ainda não servem a Deus, levando-os a crer. É necessário que venhamos viver em unidade. Está no texto. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus te salvou, Jesus te salvou, o Espírito Santo aplicou a obra da salvação em nossos corações, para que, a despeito das nossas diferenças, nós venhamos viver em comunhão. É impossível haver unidade onde não há comunhão. E preste atenção: estar em comunhão com seu irmão não é apenas não estar brigado com ele. Aliás, esse é o mínimo que se espera de crentes. Pensou que coisa chata? Um crente sentando praticamente no mesmo banco que o outro, em um culto de ceia e participando do pão do cálice, sem estar de bem, pelo menos de bem com seu irmão. Está com o coração amargurado, com rancor, está com o coração sem liberar o perdão. Você consegue imaginar algo como isso? É possível, é possível. É possível alguém participar desta mesa de comunhão sem estar em comunhão. É possível. Mas esta noite, Deus me trouxe aqui para pregar esta palavra e dizer para você que você precisa ter comunhão. Comunhão é além de estar de bem. Comunhão é ter coisas em comum com seu irmão. Comunhão é ter a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Ter comunhão é se envolver na mesma causa. Eu não pude estar lá hoje, mas eu vou estar orando por aquele projeto, para que Deus abençoe. Isso é comunhão. É ser ativo, participante. Porque às vezes a gente acha que o fato de você estar conversando com todos está tudo resolvido. Mas falta engajamento, envolvimento. Falta essa sintonia com a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: não existe membro de banco, irmãos, na igreja. É o prego, o parafuso, o verniz. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e fomos chamados para uma grande obra. Cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos um dom, e esta comunhão, através da unidade, é para que venhamos servir a Deus em um só propósito. Aleluia. Eu sei que às vezes é difícil até mesmo de viver em comunhão, no sentido de estar de bem com alguém, porque acontecem problemas entre nós. Nós somos seres humanos, e onde há seres humanos, às vezes há discordâncias,
questão é que, como nós lidamos com essa situação? Como nós nos comportamos diante das desavenças? Lá fora no mundo, quando há uma discussão, quando há uma desavença, as pessoas às vezes se separam, se apartam e nunca mais voltam a se falar. Agora o crente não pode agir assim. Afinal, nós não queremos morar no mesmo céu? É isso mesmo, pastor Deus. Só tem um, tem dois. Como é que fica? Deixa eu te falar algo. Isso aqui é apenas um ensaio. Um ensaio daquilo que faremos para o nosso Deus por toda a eternidade. Como está o nosso ensaio aqui? Será que nós estamos ensaiando bem? Será que Deus está aprovando o nosso ensaio? É impossível servirmos ao nosso Deus plenamente se nós não prezarmos pela comunhão e pela unidade que deve haver no corpo de Cristo local. E essa unidade deve ser uma unidade semelhante àquela que há na Santíssima Trindade. Irmão, como é bom viver em comunhão. É tão desagradável quando você está indo numa calçada, você vê um irmão e você tem que virar do outro lado. Você está dentro do mercado, ele está vindo, você tem que fingir que não está vendo ele. Que coisa desagradável que é. Ao passo que quando você está em comunhão, eita, que coisa gostosa. Aquela conversa de 1 minuto no mercado é 5, 10 minutos. Você já prestou atenção que quando você tem comunhão com alguém e esse alguém chega da sua casa e você recebe ele com alegria, começa a conversar, você já prestou atenção que as horas passam que você nem vê? E de repente já dá a hora e a sua visita diz: poxa, já é 5 horas da tarde, eu preciso sair, eu tenho um compromisso. E você fica com aquele aperto no coração. Poxa, mas já vontade que a pessoa ficasse mais tempo. Irmãos, a igreja tem que ser assim. Isso é ser crente, é ser salvo. Isso é família de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi apenas para nos levar para o céu, mas para que o servíssemos nesta terra e o servíssemos em comunhão, porque onde há comunhão há alegria, onde há comunhão há prazer em ali estar. Como é bom estar em um ambiente onde há comunhão, onde as pessoas se relacionam de forma amigável, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. E Jesus orou para isso, para que nós pudéssemos viver esta comunhão, esta unidade. Agora perceba, para nós finalizarmos, o texto que nós lemos em 1 Coríntios, ele fala de um aspecto da ceia do Senhor que às vezes é negligenciado. Você sabia que o pão e o cálice têm um simbolismo duplo? Tem um simbolismo primário e secundário. O primário é aquele que todos nós falamos costumeiramente. O pão aponta para o corpo de Cristo e o cálice para o seu sangue. Corretíssimo. Agora perceba que o texto que nós lemos inicialmente, em 1 Coríntios capítulo 10, vai nos trazer um simbolismo, um significado secundário. Quando o texto bíblico diz: porque o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, isto é, a comunhão entre os membros do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
Sabe o que isso significa? Significa que o ato da ceia é uma demonstração pública diante de Deus, diante dos seres espirituais, anjos bons e caídos, diante das pessoas, de que estamos em comunhão. É muito curioso Paulo tratar esse aspecto da comunhão, utilizando-se dos elementos da ceia para a igreja de Corinto. Pois a igreja de Corinto, dentre tantos problemas, tinha o maior de todos eles. Era uma igreja fragmentada. A igreja de Corinto tinha 4 partidos, que hoje nós chamamos de panelinhas, né? Hoje nós falamos que tem panelinhas na igreja. Assim que os irmãos falam, quando tem um grupinho fechado, isolado. Pois na igreja de Corinto tinha 4. Tinha o grupo de Paulo, o de Pedro, o de Apolo e o de Cristo. Você já sabe qual que era o pior, qual que era o que dava mais trabalho para Paulo, né? Qual? O de Cristo. Porque o grupo de Paulo, pelo menos, acatava as orientações de Paulo, a liderança de Paulo. Respectivamente, o de Pedro, o grupo de Apolo, seguiam as orientações de Pedro e de Apolo. Agora, aquela galera da igreja de Corinto, que se dizia de Cristo, aqueles eram difíceis. Exatamente. Eles não seguiam a orientação de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Era aquela turminha que dizia assim: o meu negócio é diretamente com Cristo. Eu não me sujeito à liderança humana. Você já viu gente assim dentro da igreja? Hã? Quem é o pastor? Quem é aquele obreiro? Às vezes o pastor está ali pregando a palavra, dando orientações bíblicas, e o crente se comportando deste jeito, como que se as lideranças não fossem concedidas por Cristo à igreja. Está lá em Efésios 4:11, quem concedeu pastores à igreja foi o próprio Cristo. Mas a igreja de Corinto não queria nem saber disso. Eu sou de Cristo, não tenho nada com Paulo. E aquela igreja dividida. Entretanto, na hora da ceia, estava todo mundo participando da ceia como se houvesse unidade, comunhão. Presta atenção. De repente, na igreja de Corinto, começam as pessoas a ficarem enfermas, doentes e morrer. E eles não sabem o que está acontecendo. Os da casa de Cloé chegam até Paulo e contam os problemas da igreja de Corinto. E aí, quando Paulo está escrevendo, inspirado por Deus, Deus revela a causa das enfermidades e mortes naquela igreja. É porque estavam participando da mesa indignamente. E o que é participar da mesa indignamente? Eles não estavam levando a sério a obra vicária de Cristo, que visava trazer unidade e comunhão entre eles. Eles estavam dando um testemunho público mentiroso. Irmão, todas as vezes, nunca esqueça disso, todas as vezes que você pegar no pão, saiba que você está declarando publicamente perante Deus e todos que você está em comunhão com todos que estão participando. Todas as vezes que você pegar o pão, antes de você ingerir, lembre que você está dando um testemunho público de que você está em comunhão com todos, até mesmo com aquele irmão que às vezes, até mesmo com ele. Saiba que todas as vezes que você pegar um cálice, você está dando um testemunho público diante de toda a igreja que você está em comunhão com Cristo, com o seu Redentor. Isso é uma festa, irmãos. É a festa da comunhão.
Jesus Cristo te salvou para te ver bem com seus irmãos, não é para te ver isolado, amargurado de espírito. Jesus quer que você desfrute da comunhão da igreja, que você viva bem com seus irmãos, que você viva bem em casa, com seu esposo, com a sua esposa, com os filhos, porque nós servimos um Deus de comunhão, um Deus que, sendo um, subsiste simultaneamente e distintamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, em uma comunhão e uma sintonia plena e perfeita. E é assim que nós devemos ser em casa, começando em casa, nos nossos relacionamentos. É assim que nós devemos ser uns com os outros. É assim que nós devemos ser com a igreja. Aleluia. Com a permissão do pastor, fiquemos em pé, vamos orar. Que você possa desfrutar da comunhão que há em Cristo Jesus e da comunhão dos irmãos que hão de participar contigo esta noite. Nessa oração, vamos fazer e seguir a recomendação do apóstolo: examine-se cada um. É mais uma oportunidade que você tem de examinar o seu coração. Como é que está o seu coração diante de Deus? Tem comunhão no teu coração? Tem comunhão com o filho com o pai, a esposa com o esposo? Tem comunhão com o irmão que está sentado lá atrás? Tem comunhão entre os obreiros? Há uma unidade? Pastor, tem alguma coisa aqui que está... É agora, a oração, você vai pedir para Deus. E o Espírito Santo vai atuar, porque o nosso Deus é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus de restauração. É um Deus que pode lhe conceder essa alegria novamente, de desfrutar dessa comunhão que foi proporcionada por nós na cruz do Calvário. Pai eterno santo, graças te damos, meu Deus, por esta noite na tua presença. Obrigado pelo privilégio que teremos mais uma vez de participarmos desta mesa. Deus, que o teu Espírito possa operar nos corações esta noite, que venhamos entender e compreender a necessidade da comunhão entre nós, para que venhamos viver uma unidade a tal ponto que o teu Espírito Santo possa operar ainda mais em nossas vidas e através de nossas vidas. Deus eterno, Deus querido, que tu venha perdoar as nossas falhas, que toda raiz de amargura, que todo rancor que possa haver no coração de qualquer um dos teus filhos, que tu venha retirar esta noite, Senhor, que tu venha devolver a alegria de comungar uns com os outros, para que possamos participar mais uma vez desta mesa com dignidade. Deus eterno, Deus poderoso, tu conheces o coração dos teus filhos, que teu Espírito venha agir. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.